Vamos então iniciar o nosso último encontro dessa série, falando um pouco da literatura de cordel e de seu ensino. É um tema bastante abrangente e eu não vou entrar nas questões mais de ordem formal, como tipos de versos, tipos de estrofes, os gêneros da literatura de cordel, como o ABC, como a peleja, o marco e outros. Eu vou me centrar mais no cordel na sala de aula, nas possibilidades que a gente tem de trabalhar o cordel na sala de aula e com sugestões de obras que poderão ser lidas na sala de aula. A minha experiência com a literatura de cordel nasceu ainda na década de 80, quando eu iniciei o magistério morando em Minas Gerais, na cidade de Uberaba. Eu dava aula numa escola particular só de literatura, do quinto ao oitavo ano. Então eu levava contos, crônicas, poemas, e um dia eu resolvi levar o primeiro episódio do folheto As Proezas de João Grilo. E levei um pouco assim assustado, sem imaginar qual seria a recepção. Mas a recepção foi excelente. E tão impactante que uma aluna, na semana seguinte, chegou na sala de aula com um violão e disse: professor, eu vi no programa Som Brasil uns violeiros cantando, e aí eu fiquei pensando se esse poema aqui das Proezas de João Grilo a gente não poderia cantar. E é lógico que eu tinha algumas melodias de cantiga de viola na cabeça, nós ficamos assim treinando e de repente nós cantamos todo aquele primeiro episódio das Proezas de João Grilo. Eu acho que vocês se lembram, né? João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se com formosura, sem formosura, mas tinha sabedoria. E morreu antes da hora pelas artes que fazia. E a melodia era mais ou menos assim, não sou bom de cantar. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria e morreu antes da hora pelas artes que fazia, e morreu antes da hora pelas artes que fazia. A partir daí, eu comecei a treinar mais, a levar mais folhetos, e sobretudo do Patativa do Assaré, que não eram folhetos, mas eram poemas também dentro desse universo do que se chama de literatura de cordel. Bom, levei para o ensino fundamental, para o ensino médio. Depois, quando cheguei na universidade, continuei trabalhando com a literatura de cordel. Eu queria, inicialmente, chamar a atenção para a minha perspectiva na abordagem do cordel na escola. Eu destaco, basicamente, 4 pontos. Primeiro, eu acho que o cordel tem que ser levado, ser lido como literatura. Isto é, uma obra que tem uma narrativa, uma obra que tem um valor, que tem uma qualidade, que conta alguma coisa. Isso é muito importante, que tem um caráter, muitas vezes, de humor, de ironia, que tem uma dimensão fantasiosa. Isso é muito presente em muitos folhetos de cordel. A outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e que ficou muito forte nos últimos 20 anos, que eu não gosto de trabalhar, e a minha perspectiva do professor de literatura, professores de história, de geografia, de ciências, necessariamente não tem que pensar como eu estou pensando. Mas eu não gosto de certos folhetos que eu, às vezes, costumo chamar até de cartilhas. Então, você tem folhetos com conteúdos de geografia, com conteúdos escolares de história, com conteúdos escolares de gramática, né? Você tem folhetos sobre diabetes e sobre os mais diferentes temas. Ora, não me interessa muito isso. Para mim, eu não considero isso propriamente um folheto artístico. É a utilização de uma técnica para dar uma informação. Eu também sempre evitei
no meu trabalho com na sala de aula, iniciar pela dimensão formal, ensinando o folheto, o que é uma cestilha, o que é uma cetilha, o que é uma décima, o que é um verso de 7 sílabas. Eu fiz uma pesquisa, assim, um levantamento com vários poetas, cantadores, e perguntava a eles o seguinte: como é que você aprendeu a gostar de folheto? E praticamente todos eles diziam: foi na feira, foi ouvindo cantadores, foi ouvindo vendedores recitando. Nunca foi estudando a forma. A forma vem depois. Primeiro vem a experiência de leitura. Eu acho que na sala de aula eu preciso aprender um pouco essa lição. Eu, por exemplo, decorei inúmeras cestilhas, inúmeras quadras quando criança, inclusive acho que antes até de aprender a ler. Eu vim saber o que era uma cestilha possivelmente com 15, 16 anos de idade, mas eu já sabia muitas delas de cor. Então, na formação inicial, não centrar na forma, porque torna uma coisa cansativa, torna uma coisa desagradável, e toda a beleza do verso, da poesia, fica um pouco perdida. E aí, depois de muita experiência de leitura, de anos de vivência, aí você começa a mostrar, olha, como é que se estrutura esse tipo de estrofe. Olha, esse tipo de cestilha que rima a segunda, a quarta e a sexta. Mas não existe só esse tipo de cestilha, existem muitos outros. Então, esse é um dado importante para mim, para minha experiência. Primeiro, levar os textos, ler os textos, divulgá-los e depois, se for necessário, ir começando a mostrar aspectos formais. A última coisa que também me deixa um pouco assim cabreiro é começar logo, sem muita motivação, a meu ver, querer que as crianças, que os jovens escrevam poemas, escrevam folhetos. Isso é muito perigoso. Eu já vi jovens, crianças reclamarem muito disso. Não deu tempo nem gostar de ler, já vem uma tarefa pedindo para fazer um poema. Olha, convenhamos. Os poetas, as pessoas que fazem poemas, fazem por uma necessidade interna, uma vontade de expressar alguma coisa, de contar uma história, e não de uma tarefa, de uma imposição. Esse tipo de procedimento tende muito mais a afastar os jovens da leitura do que contribuir para formar leitores de literatura e leitores da literatura de cordel. A outra coisa importante que eu queria falar, pus agora meus pontos de vista, é que o professor que queira trabalhar com literatura de cordel, é bom que ele tenha um bom repertório, que ele seja um leitor. Eu elenquei de memória, aleatoriamente, por exemplo, 10 folhetos, 10 narrativas, para ver se você conhece algumas. Isso é só um começo. Se você não tem acesso a... Se você quiser, nós temos inúmeras hoje coleções de literatura de cordel, pequenas editoras editando folhetos de cordel. Nós temos bibliotecas, como a da Fundação Casa de Rui Barbosa, com um acervo extraordinário. Então, eu pensei aqui alguns famosos. Vou só dar os títulos e quem sabe depois você procura. Se não conhecer nenhum, aí está complicado. Precisa se dedicar um pouco mais. Romance do Pavão Misterioso. A intriga do cachorro com o gato. As proezas de João Grilo. Viagem a São Saruê. Viagem ao céu. Chegada de Lampião no inferno. Coco verde e melancia. A donzela Teodora. A chegada da prostituta no céu. O dinheiro. Isso é só um tópicozinho. É preciso conhecer, ter um acervo, um repertório de leitura para eu poder também levar isso para a sala de aula. Muito bem. Como é que nós achamos que poderíamos trabalhar na sala de aula? Eu penso que para os anos iniciais, tanto do ensino fundamental como a segunda fase do ensino fundamental, é preciso ter cuidado. Com as crianças pequenas, eu acho desaconselhável começar com narrativas mais longas.
Eu organizei um livrinho que se chama Pássaros e Bichos na Voz de Poetas Populares. Ora, nós saímos juntando cestilhas que falam só de animais, de diferentes poetas, de diferentes lugares do Nordeste. Qual é a ideia? Lendo as cestilhas individualmente, nós vamos como que educando o ouvido das crianças para esse tipo de verso, já que a circulação oral diminuiu muito. A circulação oral, quando eu era criança, há 50 anos atrás, era extraordinária, sobretudo na zona rural. Hoje essa circulação existe, claro, mas ela é bem menor. E aí nós podemos ter esse trabalho de ajudar a divulgar. Eu vou ler algumas cestilhas rápidas para você ver que encanto. Essa aqui, por exemplo, de um poeta daqui chamado Manuel Chudu, diz assim: admiro o pica-pau numa madeira de angico, que passa o dia todinho, taco-taco, tico-tico. Não sente dor de cabeça, nem quebra a ponta do bico. Eu já vi crianças de 4 anos, 5 anos, brincando, encantados com essa cestilha, encenando. Né? Levar uma cestilha, ler, reler, fazer um jogo dramático a partir da cestilha, mas não criar nenhuma tarefa. Se a criança quiser ilustrar, ela pode ilustrar também, mas assim, uma forma mais gratuita, como era assim que eu ouvia nas bodegas, quando eu era menino, nos eitos dos roçados, debaixo das mangueiras, indo buscar água nos açudes. Agora os espaços são outros, mas a sala de aula podia ser esse espaço da gente ir trazendo o verso, cotidianamente. Tem uma outra aqui, que é extraordinária, que de Manuel Menezes. Ele diz assim: ao aproximar-se a noite, quando o dia vai embora, lá no fundo do quintal, a galinha se acocora, fazendo casa das asas, para pinto não dormir fora. Olha que encanto. A criança que não teve essa experiência de ver a galinha com seus pintinhos no terreiro, né, chamando eles para debaixo das asas, sobretudo quando escuta o pio do gavião, ou quando está chegando a noite, ou quando chove, vai ter acesso a uma experiência incrível que ela não pôde ver, mas que a poesia popular trouxe para ela. Então nós temos uma diversidade muito grande de poemas nesse nível que poderiam ser levados para a sala de aula. Eu vou trazer uma também do Manuel Chudu, que é curiosíssima, sobre as formigas. Ele diz assim: admiro 100 formigas um besouro carregando, 60 escanchadas em cima, 40 embaixo empurrando. E aquelas que vão em cima pensam que estão ajudando. E o nosso grande J. Borges, né, que tem um livro belíssimo sobre No Tempo que os Bichos Falavam, tem uma cestilha dele que é assim: o peru fazia roda no terreiro da morada, e o gatinho, seu amigo, era muito camarada. Montava-se no peru e o peru dava risadas. Olha essa fantasia poética de juntar um felino com uma ave, né? Esse encantamento que a poesia pode nos trazer. Então, outra possibilidade são as adivinhas. As adivinhas são quase todas em verso. Pedro Costa, o poeta do Piauí, tem um livro todo de adivinhas. Né? Uma outra possibilidade são as adaptações que nós temos, sobretudo de contos de fadas, de contos populares. E aqui eu nem vou falar porque a seara é imensa. Mas eu quero fazer uma homenagem ao nosso poeta de Campina Grande, Manuel Monteiro, que escreveu várias adaptações. Ele adaptou a fábula Cigarra e a Formiga, O Gato de Botas, Pinóquios e muitos outros. E aí você vai procurar, vai achar muito material. Hoje, muitos desses folhetos publicados também em livro, que facilita a divulgação, mas aumenta o preço. Para o leitor popular, ele pode até comprar um folheto por R$3, R$4, até 5 às vezes. Mas um livrinho desse, às vezes, vai para 30, 40. Então, são mudanças que acontecem, que a gente valoriza, mas tem que estar atento, porque isso também pode
distanciado daquele leitor mais humilde, mais pobre, que não tem acesso a esses livros. E queria também ainda indicar a obra de um amigo que faleceu recentemente, o poeta Arievaldo Viana. Arievaldo Viana tem um livro belíssimo, tem vários, mas eu chamei a atenção só para um, que A Peleja de Chapeuzinho Vermelho com o Lobo Mau, ilustrado pelo João Oliveira. Então, você tem aí rapidamente algumas indicações para você trabalhar com as crianças. Veja bem, eu acredito que você, se procure a muitas, eu não vou fazer aqui a propaganda das editoras, mas você colocou hoje no Google literatura de cordel, você vai achar uma diversidade muito grande de trabalhos. E queria chamar a atenção ainda para a criança de um fenômeno curioso. Nós temos a adaptação dos contos para a literatura de cordel. E nós temos agora um fato curioso, que uma estudiosa, pesquisadora chamada Rosinha, retomou 3 grandes cordéis do Leandro Gomes de Barros e fez uma adaptação, um reconto para crianças. As 3 narrativas são A História da Princesa do Reino da Pedra Fina, que é uma narrativa longa, belíssima, cheia de episódios, e ela conta de forma bem mais resumida e de forma muito bonita, com ilustrações encantadoras para crianças. E nós temos, ainda do Leandro Gomes de Barros, A Garça, A História da Garça Encantada, que também tem o mesmo projeto gráfico, acompanha o folheto e acompanha o reconto de Rosinha. E uma obra clássica do Leandro Gomes de Barros, que quem não leu precisa ler, que é Juvenal e o Dragão. Juvenal e o Dragão é uma história belíssima e que você vai ver o reconto também de Rosinha. Isso é um fato interessante da gente estar atento, né? Que foi o viés contrário, agora foi o cordel que foi adaptado, e antes era o cordel que adaptava outras narrativas. Para jovens, nós temos inúmeras experiências, inúmeros trabalhos. No nosso artigo do livro Leitura de Literatura na Escola, da nossa editora aqui, olha aí, já estou me tornando sócio, né, da nossa editora, eu escrevi um artigo que é O que ler, por que ler? A literatura e o seu ensino. E nesse trabalho, eu indico várias sugestões que eu acho muito pertinentes para o jovem leitor, a partir do 9º ano, 1º ano do ensino médio. E eu proponho um trabalho comparativo entre folhetos e poemas, entre folhetos, poemas e romances, e por assim vai. Por exemplo, um bloco de 3 narrativas: Viagem ao Céu, do Leandro Gomes de Barros, Viagem a São Saruê, do Manuel Camilo, e Vou-me embora para Passárgada, de Manuel Bandeira. Vocês leem essas 3 narrativas em sala de aula, discutirem, compararem, observarem aproximações, diferenças formais, pontos de vista, visão de mundo, certamente vão ter uma experiência extraordinária. Destaco que Viagem a São Saruê é um clássico da nossa literatura de cordel. E uma sugestão que já vem sendo dada há muito tempo e muita gente já percebeu como ela vale, ajuda a formar leitores, é comparar As Proezas de João Grilo, de João Ferreira de Lima, O Dinheiro e o Cavalo que Defecava Dinheiro, do Leandro Gomes de Barros, e O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Se você ler os 3, você vai perceber como tem coisa para discutir. E há um romance de uma autora daqui de Campina Grande, chamada Clotilde Tavares, chamado A Botija. Esse romance pode ser comparado com o Romance do Pavão Misterioso, de José Camelo de Melo Rezende. Você vai ver como uma cigana, dentro do romance, conta e canta partes da narrativa do Pavão Misterioso. E ainda outro exemplo, que pode ser aí para o 6º, 7º ano, que é
A Arca de Noé, do grande poeta do Rio Grande do Norte, Antônio Francisco, para mim uma das maiores vozes da nossa literatura popular, e graças a Deus vivo, produzindo, recitando. A Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, e os episódios da Bíblia. E você encontra muitas outras narrativas também sobre a Arca de Noé. E, por último, uma sugestão assim mais para pegar o viés social. O tema da seca é muito forte na literatura brasileira. Mas é preciso dizer que antes dos clássicos, o 15, de Raquel de Queiroz, da década de 30, antes da Vidas Secas, do Graciliano Ramos, também do final da década de 30, antes de Morte e Vida Severina, os cordelistas já tinham entrado e abordado esse assunto. Leandro escreveu A Seca no Ceará. Olha, Leandro morreu em 1918. Portanto, ele escreveu no início da segunda década do século XX. Então, você tem A Seca no Ceará, você tem O Retirante, do João Martins de Ataíde, nós temos A Morte de Naná, do Patativa de Assaré, uma obra belíssima. Então, você tem aí romance, você tem um Alto de Natal, que é do João Cabral de Melo Neto, e você tem 2 folhetos que dá um trabalho extraordinário, dá um curso. Né? Então, essas sugestões, pensando mais especificamente no ensino fundamental, no ensino médio, essa última aqui é muito boa para o ensino médio. E eu ainda lembraria um outro tópico que eu pensei nesses dias, que é O Operário em Construção, do Vinícius de Moraes, Greve dos Bichos, do Zé Vicente, e A Casa que a Fome Mora, de Antônio Francisco. Então, nós temos aí uma diversidade muito grande de possibilidades. Uma outra possibilidade é trabalhar comparativamente as obras literárias e as versões que elas tiveram para a literatura de cordel. E aqui eu vou dar só 3 ou 4 exemplos, e me perdoem os amigos, que são muitos, que têm uma obra extraordinária. Mas, por exemplo, A Viuvinha, do Zé de Alencar, tem uma adaptação do poeta Rouxinol de Rinaré, que se chama Jorge e Carolina. Romeu e Julieta tem uma belíssima adaptação do João Martins de Ataíde, e várias outras adaptações. Né? Dom Quixote tem uma adaptação de Clebson Viana e outra do J. Borges. E a do J. Borges, ele é o ilustrador. Lembrando que o J. Borges é um grande xilogravurista. Nós temos o Robson Crusoe, do Moreira de Acopiara. Nós temos o Menino de Engenho, do nosso Jean Luiz Dantas, aqui próximo de Campina Grande. Então, você vai encontrar uma diversidade muito grande para você ler literatura de cordel, trabalhar com a literatura de cordel. Eu gostaria de chamar a atenção, de fazer uma sugestão final. Vamos ler mais Patativa do Assaré. Há várias obras dele. Cante Lá, que eu canto cá, é o clássico, é o que chegou nas minhas mãos primeiro, no final da década de 70. E como isso foi importante para mim. O Patativa tanto tem folhetos que você pode levar para as crianças, para adultos, para qualquer fase. E não é só a poesia social. Ele tem poemas bem-humorados, né? Que eu poderia chamar dentro do universo de humor mesmo. Eles têm poemas sobre a natureza, o inverno nordestino, né? Que às vezes a gente só pensa que só tem seca, né? Às vezes quem é de fora daqui acha que é o ano inteiro seco. Chove pouco, mas chove. E temos um inverno muito bonito. Lembrando aqui que, para nós aqui do Nordeste, de fato a gente chama popularmente inverno e verão. O inverno seria os 6 primeiros meses do ano, e o verão, a segunda fase, a partir de julho e agosto. Nessa primeira fase do ano é quando chove mais no Nordeste. Agora, é lógico que o Nordeste é imenso, uma parte da Bahia já é um pouco diferente aqui da Paraíba, do Ceará. Muito bem, o Patativa tem um viés que pouca gente conhece, que são quadras. E eu acho que as quadras precisam voltar para a sala de aula. Eu não sei se é voltar, não sei se elas já estiveram. Eu vou ler só
quadras do Patativa para vocês verem que beleza que a gente podia levar para a sala de aula. Ele diz assim: cada um alegre vai atrás de sua aventura, mas tudo tropeça e cai no fundo da sepultura. Para pensar. Depois ele disse assim: somente o rico na terra tem o seu nome na história. Quando o pobre vence a guerra, o rico alcança a vitória. O viés social na poesia do Patativa, a reflexão sobre a exploração, sobre o lugar do pobre, é um elemento muito importante de ser discutido. Depois vem um lado mais afetuoso, ele diz assim: acho melhor ser amado sem possuir um vintém do que ser muito abastado sem ninguém me querer bem. E ele tem uma definição de poeta, de teor um pouco romântico, mas muito bonita. Ser poeta é ter paixão e sentir da dor o espinho, ter tudo no coração e viver sempre sozinho. E poderíamos ler muito mais, mas pronto, esse lado brincalhão. Ele diz assim: moreninha, o meu desejo não é o que pensas tu, pois eu te pedi um beijo e vens me dar um beiju. E para encerrar essa apresentação rápida das quadras do Patativa, mais um aspecto encantador, lírico dele. Segue o tempo o seu caminho, um dia vai, outro vem, roubando assim de pouquinho a beleza do meu bem. Então, vamos ler Patativa do Assaré. Patativa do Assaré, além das quadras, tem poemas de caráter trágico, poemas bem-humorados, como A Mulher que Mais Amei. Esse você vai procurar, tá no Cante Lá, que eu canto cá. Vai procurar esses poemas são encantadores. Eu escolhi para a gente ler e encerrar a nossa conversa de hoje. Deixa eu ver onde eu pus o livro. Eu estou rodeado de poemas aqui por todos os lados. Eu quero encerrar chamando a atenção para isso. Primeiro, o professor que queira trabalhar com literatura de cordel, se torne um leitor atento, cotidiano, dos folhetos contemporâneos. Gente, nós temos uma produção contemporânea de literatura de cordel que é, inclusive, difícil de acompanhar. Vou chamar de clássicos, dos contemporâneos, para você ter um repertório para poder indicar. Tá bem? E eu termino com um poema do Patativa chamado Saudade. Saudade dentro do peito é qual fogo de monturo, por fora tudo perfeito, por dentro fazendo furo. A dor que mata a pessoa sem dó e sem piedade, porém não a dor que doa como a dor de uma saudade. A saudade é um aperreio para quem na vida gozou, é um grande saco cheio daquilo que já passou. Saudade é canto magoado no coração de quem sente, é como a voz do passado ecoando no presente. E eu fico por aqui e agradeço a atenção de vocês por esses dias e vamos levar a poesia na sala de aula. E vamos, como diz o Drummond, o presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Muito obrigado.